Estamos ao vivo, aguardando a chegada dos nossos companheiros. Vamos ficar mais alguns instantes iniciais, recebendo os nossos amigos com muito carinho, com muito afeto caloroso. Vamos aguardar mais um pouco para iniciarmos as nossas reflexões de hoje. É uma alegria estar com todos nesse momento, em especial os amigos da Bahia que amamos tanto. Aos que estão chegando, recebam o nosso carinho, todo o nosso aconchego e acolhimento virtual. Já temos algumas pessoas na sala, então nós vamos começar, porque a hora voa. E como toda atividade na seara espírita, nós começamos com um momento de prece ou de conexão com o sagrado, com o divino, com o que há de mais salutar nas forças do bem que governam todas as esferas da vida. E geralmente, para nós termos um maior nível de concentração, nós fechamos os nossos olhos e convidamos também quem estiver conosco para esse momento de paz e harmonia que nos favorece a prece. Então, a prece é um instante de conexão e através desse momento de conexão, nós sentimos as forças em nós e fora de nós, seja na pulsação do nosso próprio coração, o sentir dos movimentos do nosso corpo. A concentração nos favorece também sentir a vida ao nosso redor, em energias muito profundas. E assim nós queremos iniciar a nossa atividade de hoje, com a imensa gratidão de estarmos juntos. Que o Pai de infinito amor e bondade, a força motriz da vida, o primeiro motor, a causa primária de tudo, possa nos abençoar e que o Cristo, a carta viva do Evangelho, que são as leis cósmicas que governam todos os multiversos, o terapeuta por excelência de nossas vidas, possa nos inspirar hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos e minhas queridas, agora sim podemos desejar uma boa noite. Primeiro, expressando a nossa gratidão imensa ao movimento espírita de Jequié pelo convite. É uma alegria estar com vocês e cumprimento a todos com um abraço fraterno em Vanusa, que nos fez o convite, mas que é extenso a todos vocês. E quando ela nos convidou, nos pediu o desafiador tema de hoje: a ansiedade na atualidade, uma visão espírita, ou uma abordagem espírita. Então nós já vamos começar deixando bem claro, é uma abordagem espírita. Não temos formação em psicologia, nós estudamos a ciência espírita e dentro da ciência espírita nós temos a grande mentora Joana de Ângeles como a grande psicóloga espiritual que nos favorece o entendimento na noite de hoje. Então, começando com esse esclarecimento feito, vamos dizer assim para iniciar. Atualmente no Brasil nós temos quase 19 milhões de brasileiros mergulhados em ansiedade patológica.
Esses dados são da Organização Mundial de Saúde. Só que esses dados são antes do momento atual que nós estamos vivendo, mas são os mais atualizados. O momento atual que nós estamos vivendo despertou mais ansiedades ainda, porque nos últimos 6 meses, para alguns lugares um pouco mais, um pouco menos, nós temos um quadro acentuado de ansiedades, que é a preocupação excessiva. Esses quase 19 milhões de brasileiros colocam o Brasil no topo da ansiedade no mundo inteiro. E de uma forma paradoxal, é o país mais religioso, mais voltado para a espiritualidade do planeta Terra. Então, assim, considerando todos esses detalhes, isso dá mais ou menos 10% da nossa população. Quase 10%. É como se em cada 10 pessoas, uma nesse momento vivenciasse grande aflição por ansiedade, dessas que necessitam tratamento psicológico, em alguns casos psiquiátricos. Bem, mas essa verdadeira pandemia emocional, que se agravou ainda mais nesses últimos meses, é atual? Não, ela vem de longa data. Então nós trazemos alguns recortes com a abordagem espírita, vendo aí a trajetória do espírito imortal, e vamos ver que essa tal ansiedade nos acompanha há muito tempo. Desde quando nós começamos as primeiras experiências conscientes num corpo físico, nas diversas existências. Até pouco tempo, a ansiedade era algo que é muito diferente de como é hoje. Até pouco tempo, as pessoas ficavam ansiosas por fatores externos, por problemas causados de forma externa a ela, sejam doenças, acidentes, catástrofes, epidemias como nós estamos vivendo agora. Só que de uns tempos para cá, umas décadas para cá, em plena era da ciência do espírito, da espiritualidade reinando na Terra, nós temos um paradoxo em que o movimento nosso de emoção, de sentimentos, está mais para dentro. Então, atualmente, só para a gente ter uma ideia nos nossos registros aqui, a ansiedade não vem de fora, ela vem de dentro de nós. Os fatores que mais causam preocupação neste momento atual, além da pandemia do Covid-19, nós temos insatisfações graçando em todos os níveis de emoções do ser humano, sejam da sua própria vida, do lugar onde mora, das suas relações ou por ausência de relações, pelo seu trabalho, se tá bom ou se não tá. Os níveis de ansiedade são altíssimos e ainda temos a frenética corrida deste momento contemporâneo, que impõe paradigmas de consumismo que nem sempre o nosso lado financeiro consegue alcançar. E ainda temos aquela ânsia de ter o visual perfeito, devido à mídia estar sempre batendo nessa tecla, em que nós devemos malhar bastante o corpo para sermos bem vistos pelos outros. Só que isso nos últimos tempos, em que nós estamos numa aldeia global, de muitas redes sociais, de muitas formas de expressão, tem causado problemas seríssimos de ansiedades, que as pessoas vão assim achar, mas como assim ela tem relação com o outro extremo da ansiedade, que seria o recolhimento, a depressão, o ficar isolado? Sim, elas têm uma relação
muito íntima. É um transtorno que leva a outro devido à realidade em que nos encontramos. Acontece que na ansiedade não há nenhum perigo iminente. Esse é um detalhe importante. Porque está projetado um pensamento, um sentimento, uma emoção para o futuro. Muitas vezes essa ameaça nem se concretiza. Só que tem um detalhe: no ser imortal, especialmente na sua mente, no seu corpo, ficam alterados à toa as emoções, os comportamentos, devido a esse sentimento projetado sempre para depois, esquecendo que o mais importante é o agora. Como o nosso estudo está muito focado na psicologia da série de Joana de Ângeles, nós vamos trazer a primeira reflexão dela a respeito disso. Então ela vai dizer no segundo livro da série psicológica, O Homem Integral, ou seja, o homem não é só corpo, não é só uma mente, como as várias escolas da psicologia, do comportamento humano, da própria ciência colocam atualmente. Há uma outra instância que é importantíssima, que é ver o espírito como um ser integral, ou seja, a sua espiritualidade também. E ela vai dizer assim, lá no início do livro: a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo. Ele se torna quase que um joguete, ela está querendo dizer. Os limites pessoais geram inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. Isso é muito interessante a gente estar destacando, mas é importante também nós dizemos algo fundamental. Há a ansiedade normal e há a ansiedade doentia ou patológica. Então vamos lá. Todo ser humano, ele traz no seu cerne uma ansiedade natural. É da nossa constituição, porque senão nós nem conseguiríamos sobreviver. Qualquer um sofre, portanto, em maior ou em menor grau, ansiedade. Portanto, vamos avançar mais um pouquinho nessa reflexão. Ansiedade ou ânsia é uma característica biológica, mental e espiritual do ser humano, que antecede momentos de perigo real ou imaginário. Até aí tudo normal, marcada por sensações corporais desagradáveis, que sempre vão acontecer em alguns momentos das nossas vidas. Então nós vamos destacar aqui algo que é muito comum acontecer, porque sendo um fator também do ponto de vista biológico, os analistas do comportamento humano vão dizer que a ansiedade é como se fosse uma excitação do nosso sistema nervoso. Mas não é o sistema nervoso, aqui nós vamos abrir um parênteses, que provoca ansiedade. É o espírito imortal que faz todas essas conexões, porque ele é que comanda o corpo, mesmo sendo de forma desequilibrada. É sempre o espírito. Mas aí eles vão destacar assim algo que nos chamou muita atenção. Nós liberamos com a ansiedade neurotransmissor de um componente interessante da nossa realidade corporal, noradrenalina, que junto com a adrenalina vai provocar o que em nós? Então vamos lá, o que seria normal em nós numa ansiedade que nós poderemos considerar natural? Daí cada um vai ver em que nível está, né? Bem, é natural nós ficarmos ansiosos, igual nós estamos agora. Estamos falando de quem vos fala, com o limite do tempo dessa live, que não pode passar de 59 minutos.
Então é natural que haja um comportamento de controle dessa circunstância, que seria uma ansiedade natural. Então, no decorrer da vida, vamos ver outros exemplos além desse, que é muito comum nós destacarmos a nossa ansiedade, que é considerada natural, que não nos faz nenhum mal, não nos prejudica e nem que está conosco. Então, quando nós vamos fazer uma prova, um Enem, uma entrevista de emprego, uma apresentação em público, quando nós vamos nos preparar para um encontro amoroso, e aí nós nos lembramos aqui com muito carinho do Pequeno Príncipe, quando ele está no diálogo com a raposa e ele fala que por já estar cativado, quando marca-se um encontro, desde muito tempo antes, ele já está na espera, ou seja, na expectativa do encontro. Então é natural que aconteça esse processo de as mãos ficarem levemente trêmulas. Isso é natural, né? Quando se aguarda a resposta nesses tempos virtuais, quando nós aguardamos uma resposta, a pessoa viu a mensagem, mas não respondeu. Tem gente que fica num estado neurótico terrível porque a pessoa viu e não respondeu, né? E em um último instante, aquela ansiedade natural de um medo de ter, por exemplo, a casa assaltada, de se precaver, melhor dizendo, desses possíveis acontecimentos, na via pública, se organizar melhor para não mostrar bens que chamam a atenção, como o celular. Então, essa é uma ansiedade que nós consideramos natural, preventiva. Até aqui, tudo normal. Quando isso fica um pouco mais, aí nós vamos fazer parte dos quase 19 milhões de brasileiros que nesse momento precisam até de medicação para controlar a tal da ansiedade. Então vamos lá. Quando é que é um sintoma de ansiedade não normal, não natural? Quando nós começamos a ter, por exemplo, no físico, nós reservamos aqui alguns sintomas: dor no peito, dor de cabeça constante com as problemáticas ou os problemas do dia a dia, formigamento, tontura, palpitações, todas alterações físicas, sudoreses em excesso. Aí vai para a entrevista de emprego e molha toda a roupa porque está muito ansioso. Aí já passou de um estado natural para um estado bem mais avançado, né? Com algumas características pontuais. Então, por exemplo, isso eu tô me vendo aqui, viu, gente? Quando eu era nova, e aí as estatísticas mostram que existe uma fase em que nós nos tornamos mais ansiosos. Na adolescência, para entrar na juventude. E o ápice desse processo se chama 17. Aos 17 anos, nós estamos no auge dessas possibilidades todas. Então, muitos vão se identificar aqui, ou ainda estão nesses níveis. Roer as unhas até sangrar, comer exageradamente ou deixar de comer. O contrário também é considerado um estado de ansiedade patológica. Fumar descontroladamente, consumir bebidas alcoólicas com frequência. E aqui nós vamos abrir um momento para falar que isso é muito comum nós vermos em filmes, em novelas, em séries. Na normalidade das coisas, nós sempre estamos vendo as pessoas diante dos momentos angustiosos, ansiosos. O que elas fazem? Principalmente nos filmes, vão lá e pegam uma bebida, geralmente é um uísque, porque os filmes são mais ou da Europa ou dos Estados Unidos. Então eles bebem muito uísque. E ainda, quando estão muito ansiosos mesmos, também consomem muitos alimentos. E
fumam demais, um cigarro atrás do outro. Então nós vemos que esses são estados mais desafiadores da ansiedade. Tem mais? Tem. Muitos passam a necessitar de medicamento para dormir. Então alguns analistas do comportamento humano têm dito que de cada 5 pessoas hoje no Brasil, pelo menos de 2 a 3 estão precisando de algum medicamento para dormir de forma automática, ou seja, ser desligado, porque a ansiedade não permite que essa pessoa durma com naturalidade. Então ela enfrenta processos de insônia bem graves. Com esse momento atual que nós estamos vivendo, da pandemia, mais intenso ainda. Então ainda há aqui a busca do alívio em outros vícios mais críticos. Pode ser narcóticos, podem ser jogos, podem ser também o sexo compulsivo ou muitos relacionamentos uns atrás dos outros para tentar diminuir esse espaço entre eu me ver mesmo e eu fugir de mim mesmo, gerando ansiedade. E por último, não menos importante, alguém vai falar assim, ela esqueceu, não. Trabalho excessivo, muitas horas por dia. E aí, essa é uma fuga que é praticamente bem aceita do ponto de vista social. Mas que nesses dias de pandemia, muitos estão em casa e às vezes se entregando ao trabalho, às vezes esquecendo dos detalhes desse momento que nós estamos vivenciando, que é muito pontual, em que a vida pede um pouco mais de calma, como diz a música. Então, nós vamos destacar que a ansiedade, com esses sintomas que acabamos de dizer, trabalha contra a estabilidade do nosso corpo, da nossa emoção, do nosso sentimento. É, em outras palavras, o sentimento típico de quem vive no futuro, se preocupando com coisas que ainda vão acontecer e que na maioria das vezes não vão nos acontecer. Vamos então ao que interessa. A ansiedade, além do normal, é o que na visão espírita? É uma ilusão falsa, né? Uma ilusão, como o próprio nome está dizendo, de controle. O grande desafio do ser humano é que ele quer controlar tudo o que acontece. Como controlar tudo o que acontece num planeta em que nós estamos mergulhados no corpo físico, extremamente frágil, diga-se passagem, um planeta de segundo estágio evolutivo, de 5 possíveis ao espírito imortal, em que ele ainda está mergulhado nas vicissitudes mais desafiadoras para garantir a sua própria sobrevivência. Então, é uma realidade que, se o ser que hoje vive na Terra não ter essa noção, é óbvio que ele vai cair na ansiedade. Porque se ele não tiver a noção que é um espírito imortal, em transição, em momento transitório, impermanente de coisas, e que ele está passando por uma série de vicissitudes ou de experiências da vida para o seu próprio crescimento, dificilmente ele vai ficar fora dessa estatística dos ansiosos, compulsivos ou patológicos, porque a própria realidade o impulsiona para essa ilusão de controle das coisas. Então, ele quer controlar o tempo, impossível, digamos de passagem, das pessoas, mais difícil ainda, e das coisas. Então, é uma série de circunstâncias que quer ter o controle, que não depende de nós. Está tudo fora de nós. Nós podemos controlar com muita dificuldade ainda, e alguns limites, o que acontece dentro de nós. E que a maioria às vezes não consegue lidar com isso. Por isso as emoções desequilibradas, a ansiedade, a tristeza aparente pela vida como ela se apresenta. Porque o foco é a vida como ela se apresenta.
E às vezes a vida do vizinho é mais interessante do que a minha. A vida daquele que trabalha comigo é mais interessante do que a minha. E aí eu vou desenvolvendo aspectos de ansiedades que acabam ficando doentios. Então vamos pontuar. Se eu sou uma pessoa ansiosa, eu quero antecipar para ontem as coisas. Por que para ontem? Então, quando eu quero ter o controle do tempo, das pessoas e das coisas, eu quero antecipar as coisas para ontem. Todo ansioso, ele tem essa característica. Ele quer o controle. Por que ontem? Porque o ontem eu já conheço. O ontem eu já sei lidar com ele. Eu já domino a situação. E é aí que nós temos essa ilusão de controle. Isso gera um estado de profunda ansiedade e ânsia no ser, que é, obviamente, doentia. Porque há o quê? O que é a ansiedade? O excesso de preocupação. Ou seja, eu me ocupo antes do tempo com uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. E na maioria das vezes nós vamos ver que não acontece. Num futuro que é muito incerto, no medo, na ameaça próxima. Então nós vamos caminhando assim. E Joana de Ângeles, novamente no mesmo livro que nós já falamos, O Homem Integral, que é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela diz na obra: a ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis, para a gente fechar esse momento. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude equilibrada de expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, colapso periférico, sudorese, perturbação do estômago, insônia, clima de ansiedade torna-se um estado psicológico patológico no ser a caminho da somatização física, ou seja, doenças no físico que terão graves danos na vida dessa pessoa. A ansiedade está então, portanto, intimamente vinculada à forma como nós interpretamos a vida. Como é que eu vejo os acontecimentos que vão se desenrolando no meu dia a dia? É aonde nós vamos ver se nós estamos ansiosos ou não. Como é que eu vejo esse momento que nós estamos vivendo agora? A ansiedade está na vacina que nos chegou, a ansiedade está se alguém da nossa família vai passar por essa experiência de ter o vírus ou não. Nós não temos ansiedade nenhuma nesse contexto, cada um se avalia aí como está vivendo esse momento. E dependendo dessa descrição aqui que nós acabamos de falar, nós podemos chegar à conclusão se estamos ansiosos de forma natural ou de forma doentia. É o pior de todos os males psicológicos, segundo os estudiosos do comportamento humano. Por quê? A ansiedade, ela vai fazer o gatilho que vai desencadear todos os outros transtornos. E aqui nós vamos abrir toque, pânico, síndrome do pânico, a própria depressão e todo esse naipe de sensações ou emoções muito desequilibradas em que o ser precisa de tratamento médico, de tratamento de um acompanhamento psicológico. O que nós podemos então dizer ainda? Não é o que nos acontece, isso aqui é importante. Porque muitos vão falar, mas foi esse momento que me deixou ansioso. Foi aquela experiência que eu não gostei que me deixou assim. É o trânsito que é muito intenso e me deixa desse jeito. Nós estamos concluindo aqui, do ponto de vista espiritual, que o ansioso é o espírito. Não é o acontecimento que está fora dele. Não é o que acontece com ele. Então, é uma questão individual.
é uma questão comportamental. Ou seja, não é algo que está lá fora que vai me deixar ansioso ou não, ansiosa ou não. É como eu encaro a realidade. É como eu ajo ou reajo diante dos acontecimentos. Temos que construir, portanto, em nós capacidades. Nós temos que nos qualificar, que seria a palavra melhor, para o enfrentamento das vicissitudes da vida. Os grandes desafios que nos chegam. E isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 132. Qual é essa questão? Qual o objetivo da encarnação? Em outras palavras, qual o objetivo da minha presença nesse momento, nesse planeta? Qual é o objetivo disso? E lá está muito bem claro, nós vamos ler parte da resposta que é longa, mas está assim: fazer o espírito, ou seja, cada um de nós, chegar à perfeição. Aí nós vamos passando por várias experiências no corpo físico, deixando um corpo, voltando para o plano espiritual, que é a nossa morada, voltando para o corpo físico, retornando para lá até atingir a plenitude do ser, ou como diz Joana de Ângeles, que bebe na fonte de Jung, iluminando as sombras do ser. Daí Jesus também já falar de forma brilhante a respeito disso. Brilhe a vossa luz. Jogue para fora todo o bem que há em você. E aí você vai encontrar o reino dos céus, que não está fora, está dentro de nós. A resposta prossegue. Mas para alcançar a perfeição, o espírito tem que sofrer todas as vicissitudes que a vida material pode lhe impor. E ainda tem um segundo objetivo desse processo todo da evolução do ser, que ele vai aí aprendendo a lidar com a sua ansiedade, com as suas emoções, despertando o seu sentimento, que é entender a lei perfeita de amor que rege a todos nós, que rege a vida fora de nós, que rege todas as nossas relações, que é fazer parte da criação ou do todo que existe, cooperando de forma positiva para a continuidade dessa vida em nós e fora de nós. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Pensemos aí. Como é que eu vou resolver o meu problema de ansiedade? Ou da minha filha, do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai? Tem gente que tem ansiedade porque vai morrer. A doutrina espírita, ela é muito rica em informações da certeza de que a morte não existe, que é apenas um estado em que a pessoa vai passar deste para outro momento de experiência. Isso é um alívio para qualquer pessoa que vive de forma extremamente material ou que não compreende muito bem esse processo. Então, o que nós devemos fazer para controlar a ansiedade? Vamos centrar aqui na nossa atividade de hoje. Concentrar em nós, não no mundo fora de nós. Como o próprio Cristo disse, viver no mundo sem ser do mundo, em outras palavras. Centrar em nós todos os acontecimentos. O que eu tenho a aprender com essa experiência que me chega? O que eu tenho a aprender com essas pessoas que estão comigo? O que eu tenho a aprender com essa profissão que eu tenho hoje? Eu quero ter outra profissão, mas eu estou buscando isso, estudando, me preparando. E centrar, outro desafio para nós, no presente, no agora. Porque o que caracteriza o ansioso é o fato dele projetar sempre para o futuro. E projetando sempre para o futuro, ele não vive o agora. Ele passa batido na linguagem mais simples, vamos dizer assim, popular. Nós queríamos ter o controle do futuro e deixamos de controlar o nosso presente. E aí isso é tão marcante que às vezes nós estamos pensando em comprar alguma coisa e
estamos vendo alguma coisa, ou queremos algo, e aí nós nem lembramos qual foi o almoço que nós fizemos hoje, qual pessoa que eu tive há 3 dias na minha convivência, qual foi a última história que eu contei para o meu filho ou para minha filha, porque nós projetamos tudo para o futuro, esquecemos e deixamos de viver o presente. Isso é um desafio para todos nós, um desafio. Nosso foco, então, é o agora. O passado também é outro problema, porque quando nós temos algum desequilíbrio emocional, o que caracteriza o desequilíbrio emocional, que agora nós estamos falando da ansiedade, é quando nós deixamos de viver o momento de agora. Então, pode ser que tenha gente assistindo agora essa live, esse momento, e esteja pensando em outras coisas. Ela está conectada aqui, o aparelho, mas pode ser que ela não esteja conectada. Pode ser que ela não esteja ouvindo uma palavra do que está sendo dito. Mas o meio eletrônico está gravando. E ela pode voltar e assistir depois. Esse é um benefício da tecnologia de hoje, em que nós temos a oportunidade de não perder nenhuma oportunidade. Quase uma redundância. Mas esse momento de agora é aonde nós devemos focar. Todas as culturas orientais, todos os grandes monges, os grandes gurus da humanidade, o próprio Cristo, todos os grandes que foram lideranças em espiritualidade registraram o mesmo proceder, a mesma questão a se resolver. O homem sofre porque ou ele vive projetando para o futuro, que é a tal da ansiedade, ou ele vive projetando para o passado, que é o extremo da ansiedade, que é eu ter preocupação, olha aí a ansiedade, em repetir novamente uma experiência que não deu certo, ou de ter problemas na área que eu já tive dificuldade. Muitos estão chegando hoje e estão no estágio de crianças e na pré-adolescência, revelando ansiedades profundas que nós podemos entender, e a doutrina dos espíritos nos deixa isso bem claro, que as causas podem estar na atual existência, como está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que falam que as causas das nossas aflições, se nós não encontramos nenhuma causa na atual existência, nenhum motivador na atual existência, está na existência anterior. Então, por exemplo, a criança nos primeiros momentos de manifestação, ela tem pavor de alguma coisa. Seja de um animal, seja de um lugar, seja de fogos, alguma coisa a deixa extremamente apavorada. E isso gera um estado de ansiedade. Isso é uma manifestação que pode ser da atual existência? Pode. Mas se não tiver nenhuma causa na atual existência, ela não teve nenhuma experiência relacionada a nada disso, a causa está em existências anteriores. Então, nós temos esse nível de entendimento em que eu posso estar ansiosa por causa do meu passado e posso estar ansiosa por causa do meu futuro. E aí eu estou bem distante, olha, as setas, vou passar aqui as setas bem distante do momento que eu estou vivendo agora. E isso gera um descompasso no espírito imortal. E muitos estão voltando para o plano espiritual nesse estado de ansiedade, prosseguindo com esse nível de ansiedade e simplesmente vão continuar as existências, as suas experiências da onde pararam, tentando centrar em si mesmos e no presente. Por isso que nós temos tantos exercícios hoje, tantas atividades comportamentais para gerar concentração.
Se a gente for ver o nível de concentração da humanidade em geral, é baixíssimo. Nós não conseguimos, a maioria, ler mais do que 3 páginas de um livro, né? Jovens não conseguem se prender a um filme que é ali mais filosófico, com um conteúdo mais interessante, mais do que 5 minutos a 10 minutos. Se não tiver nada explodindo, nenhuma tecnologia fantástica, isso não o prende, pelo nível de concentração que nós temos. Por isso que hoje os meios educacionais estão descobrindo, por exemplo, que é interessante ter xadrez como medida interdisciplinar do processo educativo. Porque o xadrez vai gerar concentração. E aí vai prender a pessoa naquele instante em que ela está vivendo. E nenhuma preocupação com o futuro, ou nenhum medo do passado, etc. Então, nós temos alguns caminhos, né, que a própria educação está se posicionando. Então, o que nós precisamos entender? Tudo depende do nosso pensamento. Tudo depende de nós. Se não é o externo, então somos nós. O foco, nós. Os acontecimentos são fatos que vão ocorrendo. Mas nós, como é que nós reagimos ou como é que nós agimos? Então, vejamos algo que é importantíssimo. Uma pesquisa revela que 40% do que nós pensamos, olha isso, 40% do que nós pensamos jamais vai acontecer. Nem 30% nós ficamos lamentando o passado, do que nós pensamos. Aquela experiência não foi boa, nossa, mas por que eu fiz daquele jeito? E fica remoendo ao invés de pensar numa solução, ao invés de ir lá e pedir desculpas. Então nós ficamos nesse nível de pensamento ansioso. 12% é com a saúde. Nesse momento eu acho que está bem mais, né? Porque essa pesquisa foi feita antes. 12% saúde. Ah, será que eu vou ter câncer? Tem tanta gente tendo câncer próximo de mim. Ah, será que eu vou pegar Covid, que agora é do momento, né? Covid-19. Será que alguém da minha família vai adoecer? Nós vimos até celebridades como Angelina Jolie, nós vamos citar aqui porque ela tornou isso público, tirando os próprios seios com medo. Isso é um dispositivo da ansiedade. Ela projetando para o futuro um problema para agora. Ela tirou os próprios seios para não ter problemas com câncer de mama, porque alguém da família tinha um histórico assim. Isso é um nível de ansiedade profundo, profundíssimo. E aí é um problema de preocupação com a saúde que não vai acontecer. Tudo isso aqui não vai acontecer. 10% são assuntos insignificantes. Então nós ficamos preocupados, por exemplo, se vai chover, se vai fazer sol, se o time de futebol vai ganhar, se eu vou perder, ou tanto de si. Esse tal de si, quando a gente coloca no pensamento, gera ansiedade. Ou seja, se a gente for fechar a matemática aqui, apenas 8% do que nós pensamos, do que nós ansiamos, das nossas expectativas, realmente vai acontecer. O restante é tudo imaginário, é tudo ansiedade nossa. Só que nesse meio do caminho nós adoecemos, nós temos problemas, nós ficamos ou ansiosos demais, ou depressivos demais. Nós temos mais ou menos 50 mil pensamentos por dia, que é o que a ciência neurológica está colocando hoje para nós. Apenas 8% disso tudo vai ser real. Gera realmente um acontecimento nas nossas preocupações. E aqui nós trazemos algo que Emmanuel vai colocar num livro maravilhoso, pequenininho, mas profundo, Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier. Então ele vai logo iniciando o livro ali nas primeiras páginas, dizendo que a mente é o espelho da vida. Então nós projetamos o nosso pensamento para a conexão da vida. Nós vivemos numa grande rede. Então nesse momento nós estamos conectados através da rede, mas o nosso pensamento
espírito imortal, está conectado à vida. Então, toda vez que ele emite um pensamento, toda vez que ele pensa em algo, as conexões com a vida começam a acontecer. Então, todo mundo que está no mesmo nível começa a fazer o que nós chamamos, pela lei de sintonia, um contato, uma conexão. Resultado disso, se eu estou ansioso ou ansiosa, emitindo esses pensamentos, é óbvio que todos aqueles que estão na mesma faixa de sintonia vão intensificar a minha ansiedade. Daí nós entendermos porque é um nível tão difícil de emoção de ser trabalhado como a depressão, que vai poder resultar no que nós chamamos em doutrina espírita de processo obsessivo, em que eu me alimento da minha ansiedade e ao mesmo tempo eu atraio todos aqueles que pensam como eu. Ou seja, em nenhum momento eu sou vítima do processo, porque quem está ansioso sou eu. Eu estou emitindo a ansiedade e ela fica pulsando para o universo e todos aqueles que estão ansiosos comigo estão na mesma faixa. Daí a ideia do pensamento. A gente focar, essa é uma visão extremamente aprofundada que a doutrina espírita nos esclarece, em que o pensamento é tudo. Eu mudo o nível de pensamento, eu mudo a conexão e eu fico num estágio muito melhor. Daí o Cristo dizer: vigiai e orai. Primeiro vigiar, ficar atento ao que acontece, para depois orar, fazer as conexões pedindo forças para a sustentação do momento. Esse é o caminho para a libertação da ansiedade. Qual seria? Nós pontuamos aqui. Aceitar as circunstâncias da vida, os acontecimentos, as experiências, o ir e vir das pessoas, como não sendo algo mal, como não sendo dor, como não sendo castigo, mas como experiência que a vida me apresenta para eu viver, como uma oportunidade amorosa que a vida me concede, leia-se Deus, para o meu aprendizado. Então, tudo que passa na minha vida hoje tem um único objetivo: o meu crescimento. O meu crescimento. Aí todo mundo, mas é muito doloroso, eu teria que passar por tudo isso? Na verdade, se a gente for ver a experiência, tem gente que passa por experiências muito mais difíceis que as nossas e não sofrem assim como nós sofremos, porque já estão aprendendo a lidar com as vicissitudes da vida. Já estão aprendendo a lidar com a transitoriedade da vida. E já sabem que são imortais, ou pelo menos de forma inconsciente já vivenciam isso. E aí a vida se torna mais leve nos próprios dizeres do Cristo, né? Comigo é leve e suave, no sentido de eu estou em conexão com a vida, com as leis cósmicas da vida. Se eu entendo o que se passa, se eu vivencio o que se passa, compreendendo por que se passa, tudo fica leve, tudo fica mais fácil. Ou pelo menos eu passo a ter um controle maior da situação que vai ficar lá no futuro, não, da vida em mim. E aí ela vai se projetar fora de mim. Vamos ver nas nossas conclusões, como Joana de Ângeles diz em outro livro, que provavelmente você deve ter aí, é aquele bem pequenininho, Vida Feliz, muito apropriado para esse momento. E ela diz lá assim, como dicas para nós nos libertarmos da ansiedade. Acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou teu receio não vão alterar o curso das horas. O tempo vai passar. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê. Não, porém, da forma como você aguarda,
porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. E o grande terapeuta, psicólogo da humanidade, ele vai nos dizer assim, para nós já irmos concluindo as nossas reflexões. Por isso eu vos digo, está lá em Mateus 6, de 25 em diante, ou seja, depois de falar as bem-aventuranças, o Cristo começa a colocar para nós as diretrizes do bem viver, as diretrizes que nós devemos ter no nosso dia a dia. E por incrível que pareça, isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com compreensão da vida, porque o próprio Cristo não fundou religião nenhuma. Os seguidores dele é que colocaram as religiões e até pensamentos que não estão no próprio Cristo. Então ele vai dizer em Mateus 6, 25 em diante: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí vem a poesia, né? Profunda. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele vai enfatizar. Não vos inquieteis, continua ele, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E para fechar, ele vai afirmar na última diretriz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, que é muito conhecida nossa, pois o amanhã trará os seus cuidados. A cada dia basta o seu mal. E para finalizar, o último momento em que ele esteve com os discípulos, que hoje somos nós. Tenho-vos dito tudo isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, aflições e algumas traduções, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está em João capítulo 16, logo depois da sua promessa do Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. Tenhamos bom ânimo. A experiência atual passa, mas vivamos esse momento atual. E o que precisamos é de forças para o enfrentamento dos desafios do dia a dia. E forças nós conseguimos como? Porque há vários processos em que nós podemos melhorar o nosso nível de calmaria da alma, que seria alimentar pensamentos bons e positivos, que seria construir atividades edificantes, que estão focadas no bem, no bom e no belo, que seria uma leitura saudável, ouvir músicas boas, participar de atividades fraternas. Toda vez que eu saio do meu solitário e vou para o meu solidário, ou seja, eu saio de mim e vou para o outro, eu vou para o próximo, eu vou para o que está fora de mim, eu me encontro, eu me vejo no outro.
eu me supero. E o último das diretrizes que a gente poderia deixar seria a oração e a meditação. Então, quando nós falamos assim, a importância da prece, é nesse sentido. A importância de meditar mais, de buscar conexões com a vida e não ficar à parte dela. Então, a oração nos remete a isso. Então, é com imensa gratidão que neste momento nós usamos o mecanismo da prece, nos concentrando, fechando os olhos, para louvar e agradecer por esse instante tão ímpar em nossas vidas, em que buscamos acalmar a nós mesmos, a diminuir o nível de ansiedade para os níveis normais, a fim de louvarmos a vida, na gratidão profunda por cada experiência que chega, pelo dia de hoje, a todos aqueles que convivem conosco. A nossa gratidão imensa. E se temos a pedir, forças para seguir em frente a caminho da luz. Muita paz a todos. Estamos terminando o nosso momento dentro do tempo, sem nenhuma ansiedade. Sintam-se todos abraçados com muito carinho. Um abraço muito carinhoso a todos de Jequié ou em qualquer lugar que esteja nos assistindo.